quero ler com vocês Atos capítulo 11, a partir do verso de número 19. E o tema da minha meditação é uma igreja que influencia. Você pode falar comigo? Uma igreja que influencia. Atos 11, a partir do verso 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gentios, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Antioquia, ou melhor, em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, guarde isso, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? Meus queridos irmãos e irmãs, um tema muito recorrente que os líderes cristãos discutem hoje e que nós também temos procurado levar para a pauta da nossa igreja, a IPI do Brasil, e que também trago aqui para os irmãos da primeira IPI de Bauru, da igreja de Arealva, é a necessidade que a igreja tem de influenciar a sociedade. A igreja foi chamada por Deus para influenciar este mundo. Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI, nós cantamos hoje aqui o hino de Lutero, que bênção, né? Um ritmo gostoso, diferente. Lutero escreveu que um evangelho que não trata dos assuntos atuais não é o verdadeiro evangelho. Eu vou repetir. O evangelho que não trata dos assuntos atuais não é o verdadeiro evangelho. Entretanto, irmãos, parece que há um conceito equivocado na nossa eclesiologia quando nós pensamos em como nós podemos influenciar a sociedade. Os pastores, os líderes, muitas vezes pensam que influenciar a sociedade é ter o melhor culto da cidade. Ou então achamos que se nós tivermos o melhor louvor, o melhor coral, a melhor banda, o templo mais moderno e tecnológico, ou então o pastor da hora, pastor moderninho, ou então milhões de seguidores nas mídias sociais. Há um ledo engano quando achamos que isso é influenciar. Quando falamos de influenciar, nós precisamos pensar que a igreja precisa estar presente, ativa e intencionalmente influenciando áreas estratégicas da sociedade. E em se tratando da sociedade brasileira, em se tratando do nosso país, da nossa nação, existem 7 áreas estratégicas que a igreja precisa influenciar. A primeira delas é a família, o lar. Nós estamos vivendo uma crise familiar, uma crise nos lares. Esta é uma área estratégica que a igreja precisa influenciar. A segunda é a religião. Porque a religião tem sido uma religião vazia, tem sido a religião da aparência,
da perfumaria. Nós precisamos que a religião se torne Cristo e que Cristo transforme a sociedade brasileira. A terceira é a educação. Se não educarmos a nossa sociedade nos caminhos do Senhor, na palavra do Senhor, na direção do Senhor, nós não teremos a sociedade do futuro. O quarto é o governo, é a política. A igreja precisa influenciar o governo. Ela não se alia a planos de governo. Ela não se alia a poderes governamentais. Ela influencia. Ela pauta como que deve ser o governo. A quinta área é a área da mídia. A igreja precisa influenciar as comunicações. A tecnologia que hoje dominou o mundo está na mão de todos nós. Ela precisa ser usada pela igreja para influenciar a sociedade. A sexta são as artes, a cultura, o entretenimento, os esportes. Parece que a igreja se ausentou dessas áreas. E quando a igreja se ausenta dessas áreas, outros mecanismos e organismos vão tomar este lugar. A igreja precisa influenciar as artes do país. E por fim, a sétima área estratégica que a igreja precisa influenciar é a economia. Os negócios, a ciência, a tecnologia, os mercados. A igreja precisa estar ativa neste local. 7 áreas estratégicas que nós precisamos influenciar, e a igreja foi chamada para isso. A primeira IPI de Bauru foi chamada para isso. A IPI do Brasil é chamada por Deus para isso, para influenciar a sociedade. Mas aqui há um outro equívoco da nossa eclesiologia denominacional. Nós achamos que a denominação, nós achamos que a estrutura e o CNPJ é quem vai influenciar. Mas nós sabemos, irmãos, que igreja não é denominação, igreja não é CNPJ, igreja não é a estrutura administrativa, a igreja somos nós, eu e vocês, nós somos o corpo de Cristo, pedras vivas do edifício de Deus, lavoura de Deus, diz a palavra. E quando falamos que a igreja deve influenciar a sociedade, nós estamos falando que você, eu, nós fomos chamados para sair ao mundo, para sermos luz e sal e influenciar a sociedade, influenciar esta nação. Eu gosto muito do texto de Atos, capítulo 17, verso 6. Quando Jason e aqueles que acolheram os apóstolos são levados perante as autoridades em Tessalônica. E as autoridades em Tessalônica, no verso 6 de Atos 17, dizem assim: estes que transtornaram o mundo chegaram até aqui. Estes que transtornaram o mundo chegaram até aqui. Será que nós vamos ouvir isso um dia da igreja? Estes que nos estão incomodando, estes que estão falando dos nossos pecados, estes que estão falando da nossa iniquidade. Era isso que os tessalonicenses estavam preocupados. Os apóstolos chegaram lá para falar dos pecados deles, para falar das iniquidades deles. E eles disseram: estes que transtornaram o mundo chegaram até nós. Este deve ser o nosso testemunho, a nossa influência. Transtornar o mundo dominado pelo pecado, o mundo dominado pela corrupção, o mundo dominado pelo poder das trevas. A igreja foi chamada para transtornar este mundo. Talvez você possa perguntar: pastor, se não é a igreja estrutura, a igreja CNPJ, a igreja denominação que influencia, então Deus escolhe algumas pessoas especiais, algumas pessoas superdotadas, poderíamos chamar de supercrentes, para influenciarem o mundo. E aí você começa a fazer uma listinha, né? Eu vi aqui o irmão ali com a camiseta do John Knox. Talvez seja John Knox, né? O grande influenciador. Ou talvez Charles Spurgeon,
grande pastor do século XIX que enchia multidões no tabernáculo de Londres. Ou talvez a gente possa dizer do evangelista Dwight Moody, no século XIX, na Inglaterra e nos Estados Unidos, levava mais de 30 mil pessoas nas suas conferências. Ou talvez o nosso modelo de influência possa ser o missionário David Livingstone. Eu sei que aqui os irmãos gostam de missões, vão para a Tanzânia logo, né? Que bênção isso. Talvez o modelo seja David Livingstone, o missionário que percorreu por 15 anos, sem internet, sem GPS, sem comunicação com ninguém, 15 anos no interior da África, 2 vezes percorreu o deserto do Kalahari, navegou o rio Zambeze, foi de Angola até Moçambique. Foi Livingstone que encontrou as nascentes do rio Nilo, descobriu as cataratas a quem ele deu o nome de Vitória, em homenagem à rainha. Foi o primeiro europeu a cruzar o Uganda, Tanzânia e o Quênia. Talvez você diga, então esse é o modelo de homem que influencia. Ou talvez você possa dizer que o nosso modelo seja o missionário indiano, e eu gosto muito dele. Quando garoto eu li um livro do reverendo Boanerges Ribeiro que dizia o apóstolo dos pés sangrentos, Sadhu Sundar Singh, indiano, que se converteu do hinduísmo ao cristianismo e foi o grande missionário no Tibete. Evangelizava a pé, subia as montanhas descalço, os pés sangravam, para falar de Jesus. Talvez esses sejam os exemplos de supercrentes, de pessoas que influenciam, e se nós formos falar uma lista, a lista vai ficar grande. Eu poderia falar de Joana d'Arc, que com menos de 19 anos venceu os exércitos ingleses. Poderíamos falar de Golda Meir, uma mulher que foi primeiro-ministro de Israel nos anos 60, um estado patriarcal, e uma mulher governou com mão de ferro o estado de Israel e colocou Israel no mapa do mundo de novo. Mas na Bíblia nós temos um exemplo notável de homem que influencia. E eu acho que todos vocês vão concordar comigo. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, feito apóstolo pelo poder do Espírito Santo, a maior influência do cristianismo, o maior responsável pela expansão do cristianismo dentro do Império Romano. Os historiadores dizem que se não fosse Paulo, pelo poder do Espírito Santo, é claro, mas se não fosse Paulo, nós não teríamos o cristianismo como temos hoje. Um homem que foi usado por Deus, os seus escritos, as suas cartas, as suas epístolas, que nos exortam, que chamam a atenção da igreja. Todavia, meus irmãos, para existir Paulo, foi necessário que o outro homem o influenciasse. Pastor Davi, hoje no almoço, estava me falando do programa que vocês têm aqui de tutoria de membros, né? Novos membros. Quando alguém quer aderir à igreja, tem uma tutoria, vocês acompanham. Eu achei isso fantástico. Precisamos levar isso aqui, viu, pastor? Pede o conselho liberar isso para a igreja nacional, para a gente levar esse modelo de discipulado. Tutoria. Paulo teve um tutor que o influenciou, um tutor que acompanhou os seus primeiros passos na vida cristã. E este homem influenciou Paulo. Este homem levou sobre Paulo uma grande influência para a obra missionária, inclusive. E este é o modelo que eu queria falar para os irmãos hoje, a respeito de igreja que influencia. Não estrutura, não 4 paredes, não CNPJ, não denominação, mas eu e você, nós, a igreja de Cristo, precisamos ter no modelo, no exemplo desta pessoa, algo importante para influenciar. Este homem não figura na lista dos 12. Muitos estudiosos da Bíblia sequer lembram dele. Mas, no entanto, ele é um exemplo de influência. E o texto que nós lemos aqui em Atos, capítulo 11, faz uma síntese breve da vida deste homem. Diz assim, porque era homem, o verso 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Precisa de outras credenciais?
Muitas vezes a gente acha que para influenciar eu preciso fazer um doutorado, um pós-doutorado. Para influenciar eu tenho que fazer curso, treinamento, fazer... É bom, tudo isso é bom. Ajuda. Mas para influenciar, eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida. Você, meu irmão, minha irmã, crente, para influenciar a sociedade de Bauru, a sociedade da nossa região, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Este é Barnabé. Barnabé é o homem que influencia Paulo. É o homem que influencia a igreja. Em Antioquia, a igreja em que Barnabé é pastor, é lá que os discípulos de Jesus vão ser chamados pela primeira vez como cristãos. Pensa numa influência. Se eu e você hoje aqui somos chamados de cristãos, devemos à igreja de Antioquia, que era pastoreada por Barnabé. Barnabé é um homem de influência. E é exemplo para sermos uma igreja que influencia. Barnabé é um dos primeiros profetas e professores da igreja. Trabalhou como pastor em Antioquia. E Lucas diz aqui que ele era bom. Isso, guarde essa expressão, ele era bom. Filho de pais judeus, da tribo de Levi. Sua tia era mãe de João Marcos. Está lá em Colossenses 4:10. João Marcos, muito provavelmente, a tradição da igreja assim o reconhece, como o autor do Evangelho de Marcos. Barnabé era natural de Chipre, e lá em Chipre ele possuía terras, era um homem de posses. Atos 4, 36, 37 nos diz que Barnabé, possuindo terras, vendeu tudo que tinha e doou o dinheiro para a igreja de Jerusalém, para que a igreja pudesse cuidar daqueles que aderiam ao Evangelho. Quando Paulo regressou a Jerusalém, depois de ter sido convertido, todo mundo começou a olhar com desconfiança para Paulo. Isso ainda se chamava Saulo. Será que ele se converteu mesmo? Será que ele não está querendo nos enganar? E Barnabé é o primeiro a pegar Paulo com ele e levar Paulo para trabalhar com ele. Paulo foi pastor auxiliar de Barnabé. Viu, pastores auxiliares? Paulo foi pastor auxiliar de Barnabé. Embora não esteja relatado na Bíblia, a história da igreja antiga, a patrística, nos relata que Barnabé foi missionário na Síria e em Salamina, no Chipre. E ali alguns judeus, tendo se irritado com o trabalho de Barnabé e com o sucesso da sua pregação, caíram sobre ele quando ele estava pregando numa sinagoga, arrastaram Barnabé e apedrejaram-no até a sua morte. Isso não está registrado na Bíblia. Alguns pais da igreja fazem esse registro sobre Barnabé. E diz a tradição que João Marcos teria enterrado o corpo de Barnabé em uma caverna. E ali, até a época do imperador Zenão, em 485, quando foram descobertos os seus restos mortais, e depois, então, construído o seu túmulo lá em Salamina, em Chipre. Barnabé é uma pessoa que influencia. E aqui no texto, nós temos esse exemplo muito simples e sintético que Lucas nos traz a respeito deste homem, que deve ser modelo para nós, para mim e para você. O texto é muito simples. Barnabé era um homem bom. Barnabé era um homem bom. E com isso eu quero dizer para você que para você, igreja, influenciar, você precisa ser bom. E o modelo de bondade que nós temos aqui na vida de Barnabé é que Barnabé investia a sua vida na vida dos outros. Guarde isso. Barnabé investiu a sua vida na vida dos outros. Há um conceito muito importante bíblico, que para que você seja líder, você precisa ser servo. Para que você seja líder na igreja, você precisa servir. Se você quiser ser grande, seja pequeno. Se você quer ser exaltado,
Humilhe-se. Essas orientações são importantes. E Barnabé se encaixa perfeitamente nesse perfil. Porque saibam de uma coisa, irmãos. Em toda a Bíblia, o único homem chamado de bom é Barnabé. Nenhum outro homem é chamado de bom na Bíblia. Apenas Barnabé. Barnabé é aquele que investe a sua vida para a vida dos outros. E nós vamos encontrar em Atos Barnabé investindo o que ele é na vida dos outros. Como eu já disse, ele investiu recursos financeiros. Ele vendeu terras que ele possuía em Chipre. Atos 4, 36 e 37. E ele investiu para abençoar a igreja de Jerusalém. Veja o que diz o texto. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Olha a bondade aí. Filho da consolação. Levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E esse episódio está ligado com o episódio de Ananias e Safira. E aqui você percebe como Ananias e Safira se comportaram e como Barnabé, este homem bom, investe a sua vida na vida da comunidade de Jerusalém. Crente que influencia. Se você quer influenciar a sociedade, a palavra de Deus está dizendo para você: invista a sua vida na vida do outro. Invista a sua vida na vida do seu vizinho. Invista a sua vida na vida daquele que não conhece a Jesus. Invista os seus dons e talentos, e até mesmo os seus recursos econômicos, se for necessário, na vida daqueles que precisam ouvir falar de Jesus. Atos 9, verso 27. Vamos encontrar Barnabé investindo na vida de Saulo de Tarso. Os discípulos fecham as portas. Nós não sabemos se Saulo se converteu ou não. Não acreditamos que ele se converteu. Temos restrições a ele. E Barnabé, então, nos diz o verso 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, Paulo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Aqui tem uma questão importante. Quem testemunhou perante os apóstolos não foi Saulo, não foi Paulo, foi Barnabé. Foi Barnabé que deu o testemunho de Saulo para os apóstolos. Foi Barnabé que disse: eu vi Saulo pregar em Damasco de forma ousada, anunciando a Jesus. Quando ninguém acreditava em Saulo, e Saulo ainda não era ninguém, Barnabé estava confiando nele. Barnabé estava defendendo ele diante dos apóstolos. Se você quer influenciar a sociedade, o Senhor quer te usar para isso também. O Senhor quer te usar para você abençoar a vida do outro, do seu irmão, da sua irmã. Atos 11, o texto que lemos. Precisava a igreja de Antioquia de um pastor. Os judeus foram dispersos por conta da perseguição e chegaram até a cidade de Antioquia. Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. Antioquia era chamada pelos historiadores modernos de Paris do mundo antigo. Tamanha a importância de Antioquia no cenário do Império Romano. E o evangelho chega naquela cidade. E naquela cidade, então, começa uma igreja abençoada, começa uma igreja cheia de poder e de ousadia, mas precisa de um pastor. E Barnabé se coloca à disposição: eu estou presente, eu estou aqui. E Barnabé, então, vai para Antioquia, e diz o texto que quando ele chega ali, em Antioquia, viu a graça de Deus naquele lugar. E ele começa a exercer o seu ministério, com exortação, veja lá o verso 23, exortava a todos que com firmeza permanecessem de coração no Senhor. Atos 13,
Barnabé é pastor da igreja, Paulo é o pastor auxiliar, e eles começam agora a pensar na região. Nós precisamos alargar as fronteiras, precisamos ir para outros lugares. Atos 13, verso 2. O Espírito Santo separa Barnabé como líder da primeira viagem missionária. Tem muita gente que acha que foi Paulo que fez as 3 viagens missionárias. Ele fez, mas o líder da primeira foi Barnabé. Veja o texto bíblico, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E eles vão fazer a evangelização dos povos. Vão primeiro para Chipre, depois vão para várias regiões, levando e anunciando e testemunhando da graça e da misericórdia de Deus, influenciando. Quando Paulo e Barnabé vão a Panfilha, João Marcos, que está acompanhando a viagem, acaba desistindo no meio do caminho e acaba voltando. E futuramente, quando Paulo então sai para a segunda viagem missionária, Barnabé quer levar João Marcos e Paulo fica irritado. Paulo era meio sanguíneo, né? Não, ele nos abandonou, ele nos deixou para trás, não vou levar João Marcos. E aí então há um desentendimento entre Barnabé e Paulo. E Barnabé sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele sabia que Deus iria fazer grandes coisas na vida de Paulo e pela vida de Paulo. Barnabé então disse: então vamos nos separar. Eu vou para um lado evangelizar, você vai para o outro evangelizar. E aqui nós temos algo importante, porque o texto bíblico vai chamar Paulo e Barnabé de apóstolos. No grego, apostoloi. Nós só nos lembramos de Paulo como apóstolo, mas o texto bíblico chama Barnabé de apóstolo. Ele também é apóstolo. E Barnabé então vai para outro caminho. Mas lá na frente, Atos capítulo 15, Barnabé vai investir na vida de João Marcos. Barnabé era bom. E Barnabé agora vai investir na vida de João Marcos. João Marcos nos abandonou durante a primeira viagem missionária. Vamos dar mais uma oportunidade a ele. E quem conhece a história de Paulo vai ver que lá no final da vida, Paulo está precisando de quem para o ajudar? João Marcos. João Marcos. Porque Barnabé investiu na vida de João Marcos. João Marcos talvez poderia ter ficado chateado, humilhado pela situação, mas ele é restaurado pelo trabalho da vida de Barnabé. Irmãos, eu quero dizer com isso que a igreja precisa de crentes bons. Bons. Que invista a sua vida na vida do outro. Que invista os seus dons e talentos na vida do outro. Igreja que influencia é a igreja que investe na vida do outro. Amém? A outra lição que nós temos aqui é que para influenciar, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. E o texto bíblico é muito sintético. Barnabé era bom, o único homem que tem esse título de bom na Bíblia, mas ele era cheio do Espírito Santo. Barnabé não era cheio de si mesmo, Barnabé não era cheio dos seus talentos naturais, ele era cheio do Espírito Santo. Portanto, seus atos, tudo que nós dissemos antes, as suas ações, o que ele fez, foi na direção do Espírito Santo. Um líder cheio do Espírito Santo, um crente cheio do Espírito Santo, ele vive para a glória de Deus, ele ama a obra de Deus e ele serve o povo de Deus. Barnabé era um homem vazio de si mesmo, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Minha irmã, meu irmão, a igreja para influenciar, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem divina. Não ser cheio é negligência.
Nós precisamos de uma igreja que transborde a presença do Espírito Santo. Nós precisamos de uma igreja que seja uma igreja que receba o Espírito Santo com graça, para que pelo poder do Espírito Santo ela influencie a nossa sociedade. Eu falei hoje pela manhã que equivocadamente a igreja achou que para influenciar a sociedade ela precisaria se aliar a um projeto político ou a uma ideologia política, seja ela de qual lado for. Deus não nos chamou para ideologias políticas. Deus não nos chamou para projetos políticos. Deus nos chamou para que fôssemos testemunhas da ressurreição, pelo poder do Espírito Santo, para dizer a este mundo o quanto ele é pecador, para dizer a este mundo o quanto ele precisa de Jesus, para dizer a este mundo o quanto a cruz é preciosa. E somente cheio do Espírito Santo é que iremos fazer isso. A igreja de Antioquia não se tornou uma igreja abençoada e que é a porta missionária da expansão do evangelho, porque as pessoas que estavam ali eram pessoas catedráticas, porque ali tinha um bom louvor, porque ali havia uma estrutura financeira. Isso tudo ajuda, isso tudo é importante. Mas a igreja de Antioquia se torna uma igreja missionária, porque Barnabé era cheio do Espírito Santo de Deus. Se você quer influenciar a sociedade, você precisa ser cheio, pleno do Espírito Santo de Deus. Porque vida com Deus precede o trabalho para Deus. Tem muita gente que quer trabalhar para Deus, mas não quer ter vida com Deus. Piedade é mais importante do que performance. E nós só vamos ter piedade quando o Espírito de Deus convencer-nos, tocar e fazer morada no nosso coração, nos encher, fazer com que a igreja tenha a ousadia de testemunhar a graça e a misericórdia de Deus. Você está pronto para isso? Igreja que influencia é uma igreja cheia do Espírito Santo. E por fim, o texto sintetiza dizendo que Barnabé era um homem de fé. Para influenciar, você precisa ter os seus olhos em Deus e não nas circunstâncias desse mundo. Fé. Fé é a certeza das coisas que eu não enxergo. Eu não vejo. Mas eu tenho certeza. Eu tenho convicção, porque eu olho para Deus. E Barnabé, quando vende o seu campo lá em Chipre, para depositar aos pés dos apóstolos, Barnabé está dando um ato de fé. É um ato de fé. Porque a partir de agora, quem vai me sustentar será o Senhor. Deus está no controle da situação. E Barnabé se alia nesse projeto de Deus, de proclamação do Evangelho, de influenciar a sociedade da época, colocando os seus olhos em Deus, na ação de Deus. Por isso, quando ele chega em Antioquia, Barnabé não fica preocupado com a estrutura. Tem muitos pastores que quando são convidados para uma igreja, a primeira coisa que eles querem saber é da estrutura. Como que é a estrutura? O que tem? O que nós precisamos? Há uma preocupação exagerada com a estrutura. Quando Barnabé chega em Antioquia, provavelmente não havia nada. Não havia templo. Os cristãos se reuniam nas casas, a igreja era nas casas. Mas quando Barnabé chega em Antioquia, o texto bíblico diz que ele viu a graça de Deus. Viu a graça de Deus. Isso é fé. Pela fé eu vejo a graça de Deus. Pela fé eu vejo a graça de Deus. Por isso essa fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu espero com convicção. Eu não enxergo, mas pelos olhos da fé eu vejo além. Eu vejo o que Deus tem feito. Na história desta igreja, os pioneiros lá atrás olharam para hoje pela fé. Olharam pela fé
este templo lotado pela manhã e à noite, é olhar pela fé. Porque a fé sorri diante das dificuldades. A fé não é porque nós somos fortes, mas embora, porque sejamos fracos, pela fé confiamos naquele que é onipotente, tem todo o poder, aleluia. E a igreja que influencia é a igreja que depende única e exclusivamente de Deus, e a igreja que vê a graça de Deus. No ministério pastoral, de vez em quando a gente conversa com alguém que está desanimado. E alguém diz assim, mas pastor, eu vou no culto, parece que saio de lá do mesmo jeito. Parece que não vejo nada bom, parece que nada se resolve. Porque está faltando fé. Porque quando tem fé eu vejo a graça de Deus. No meio das dificuldades, das circunstâncias difíceis. E Barnabé é um homem que vê a graça de Deus porque ele é um homem de fé. Homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Quem dera, quando morrêssemos, pudessem colocar no nosso epitáfio: aqui jaz um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Já seria suficiente. A igreja que influencia é uma igreja que vive pela fé. Não olho as circunstâncias. Não olho nada de circunstâncias. Eu olho para Cristo. Os olhos estão em Cristo, autor e consumador da nossa fé. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Concluo dizendo, irmãos, que nós precisamos de crentes, homens, mulheres, crianças, jovens, que ousem crer no Deus do impossível para realizar coisas impossíveis para Deus. Se nós queremos mudar essa sociedade corrupta, se nós queremos mudar essa sociedade que está chafurdando na lama do pecado, resgatá-las para Cristo, nós precisamos influenciar com a bondade de Deus sobre nós, nos esvaziando de nós mesmos, investindo a nossa vida na vida do outro, cheios do Espírito Santo e olhando e vendo a graça de Deus sendo manifestada. É isso que nós oramos, é isso que nós pedimos para Deus. Foi em Antioquia, onde o pastor da igreja local, Barnabé, auxiliado por Paulo, naquela cidade, os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Que baita influência. Você está disposto a influenciar Bauru? Você está disposto a influenciar Arealva? A influenciar o Brasil? A influenciar o mundo? Para que as pessoas digam, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Peça a graça e peça a unção do Espírito Santo sobre a sua vida.